Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos para mais uma aula de Física para o PISM e o Enem. Esta será a nossa 13ª aula e vamos continuar falando sobre a gravitação universal. Como de costume, vamos acompanhar o livro e debater os principais tópicos. Introdução. Estudando o movimento dos planetas, apoiando-se nas leis de Kepler, Newton observou que, como eles descrevem órbitas em torno do Sol, devem estar sujeitos a uma força centrípeta, pois, do contrário, suas trajetórias não seriam curvas. Bom, na aula passada nós abordamos o histórico de entendimento sobre o movimento celeste, desde os gregos antigos, até Kepler. Nesta aula vamos nos concentrar nas descobertas de Newton, grande cientista inglês, e aqui nós buscaremos não somente descrever os movimentos dos planetas e das estrelas, mas também tentar entender as forças que atuam sobre eles. E essa é a diferença entre Newton e os seus antecessores. Os antecessores de Newton simplesmente descreveram a trajetória dos planetas e das estrelas. Newton buscou formular uma teoria sobre as forças que atuam sobre estes corpos celestes. Ao raciocinar desta maneira, Newton estava admitindo que as suas leis do movimento seriam válidas também para os corpos celestes, porque o Newton já estava, na sua vida, desenvolvendo teorias de força para coisas do dia a dia na Terra, e ele quis estender a sua teoria para os corpos celestes. Este ponto de vista era contrário à filosofia de Aristóteles, que acreditava que o movimento dos corpos celestes era regido por leis especiais, diferentes daquelas verificadas para os movimentos na superfície da Terra. Então, se acreditava que as leis do céu eram diferentes das leis da Terra. Aí o Newton tentou provar que as mesmas leis aplicadas à Terra eram aplicadas aos corpos celestes. Na figura 6-4, representamos um planeta em sua órbita, suposta circular em torno do Sol. Aqui, essa é a figura aqui, ó. 6.4. A força de atração do Sol proporciona a força centrípeta, não é centrifugar, não, centrípeta, que mantém o planeta em sua órbita. Newton atribuiu esta força à existência de uma atração do Sol sobre o planeta. Em resumo, Newton concluiu: a força centrípeta que mantém um planeta em sua órbita é devido à atração do Sol sobre o planeta. Força de atração entre o Sol e um planeta. Baseando-se em suas leis do movimento e nos estudos de Kepler, Newton conseguiu chegar à expressão matemática da força de atração entre o Sol e um planeta. Olhem, olha que interessante o gênio humano. O Newton, bem pequenininho, um ser humano bem pequenininho aqui no planeta Terra, conseguiu, de uma forma aproximada, mas bem precisa, descrever a força de atração entre um planeta e o Sol. Muito interessante. Veja, a grandeza do ser humano não está no seu corpo, mas sim no seu gênio. O Newton conseguiu descrever isso daí, ó.
F é proporcional à massa do planeta. Quer dizer, quanto maior a massa do planeta, maior vai ser a força de atração entre o Sol e esse planeta. Então, Mercúrio é um planeta muito pequeno, com massa muito pequena. A força de atração dele entre o Sol é bem menor do que a força de atração entre o Sol e Júpiter, porque Júpiter tem uma massa muito maior do que a de Mercúrio. Número 2, a força é proporcional à massa do Sol, né? Então, massa do Sol pequena, a força é pequena. Massa do Sol grande, a força é grande. Número 3, F é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, quanto mais longe, menor é a força de atração. Quanto mais perto, maior é a força de atração entre o Sol e o planeta. Então, a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. A força de atração entre o planeta e o Sol é proporcional ao inverso do quadrado da distância. O fato de se ter a força proporcional ao inverso do quadrado da distância significa que, quando o valor de R aumenta, né, o corpo fica mais longe do Sol, o módulo de F diminui. E essa redução ocorre de maneira mais acentuada do que no caso de uma proporção inversa. Se R é duplicado, F torna-se 4 vezes menor. Se R é triplicado, F se torna 9 vezes menor. Se R é quadruplicado, F se torna 16 vezes menor. E assim sucessivamente. Estas três relações de proporcionalidade podem ser apresentadas de maneira unificada pela seguinte relação. F, a força de atração entre dois corpos celestes, é proporcional à massa do pequeno vezes a massa do grande, dividido pelo inverso do quadrado da distância. Essa expressão pode ser escrita sob a forma de uma igualdade pela introdução de uma constante de proporcionalidade que é representada por G, né? Essa G, constante G, é chamada de constante gravitacional universal. Constante de gravitação universal. Então, a proporcionalidade se transforma em uma igualdade quando adicionamos à fórmula a constante de proporcionalidade, né? Então fica F é igual a G, M pequeno, M grande, dividido por R ao quadrado. Veja, que interessante, né? O que é capaz o gênio humano de entender os corpos celestes, né, de proporções enormes, gigantescas, né, e um ser humano bem pequenininho na superfície da Terra conseguiu entender isso. A força de atração do Sol sobre o planeta é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Gravitação universal. Descreveremos a seguir o passo mais audacioso do trabalho de Newton, que demonstra sua extraordinária capacidade de extrapolação e sua grande intuição.
Analisando o movimento da Lua em torno da Terra, Newton percebeu que deveria existir uma força de atração da Terra sobre a Lua, do mesmo modo que o Sol atrai os planetas. Veja, gente, que essa força ela é centrípeta. A Lua não vai cair na Terra. Fiquem tranquilos, não tenham medo, a Lua não vai cair na Terra. A força de atração entre a Terra e a Lua apenas causa a Lua mudar de direção. Ao invés da Lua sair pela tangente, sair pela tangente, a Lua fica presa à Terra. Mas de forma alguma a Lua cai na Terra, porque essa força ela não é de atração no sentido de fazer a colisão entre um corpo ou outro. Ela meramente causa a mudança de direção desse movimento da Lua em relação à Terra. Segundo consta, ao observar uma maçã se desprender da árvore, ele percebeu a ideia de que a queda da maçã seria também causada pela atração da Terra. Reunindo as ideias de que o Sol atrai os planetas e a Terra atrai a Lua e a maçã, Newton concluiu que esta atração deve ser um fenômeno geral e deve se manifestar entre dois objetos materiais quaisquer. Em outras palavras, entre você e este livro deve existir uma força de atração, Tudo tem gravidade. Todo corpo possuidor de massa exerce gravidade. Então tem gravidade entre mim e esse computador. Só que essa força é irrisória, desprezível. Somente se a massa for grande, que essa força vai ser real, ela vai ter uma dimensão considerável, como no sentido Terra-Lua, Em outras palavras, você e o livro deve existir uma força de atração, do mesmo modo que entre você e seu colega, ou entre o professor e o quadro negro. Surgia assim a ideia de gravitação universal dos corpos quaisquer se atraem como a força F, denominada força gravitacional, cujo valor é dado pela mesma expressão matemática da força entre o Sol e o planeta. Então, sendo M1 e M2 as massas de dois corpos separados por uma distância r, haverá entre eles uma força F de atração, dada por F é igual a G, M1, M2 dividido por R ao quadrado. Lei da gravitação universal. F igual a G, M1, M2 dividido por R ao quadrado. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Veja que um cartoon que tem um certo humor. Na figura 6-6, você tem duas pessoas aí aparentemente sendo atraídas pela gravidade. É claro que no dia a dia isso daí não é verdade, Isso aqui é meramente um humor. A força de gravitação entre duas pessoas é irrisória, negligenciável, De valor muito pequeno. Porém, a força de atração entre você e a Terra é enorme. Por quê? Porque a Terra tem uma massa muito grande. A força de atração gravitacional entre dois objetos comuns existentes na Terra é muito pequena. E Newton não foi capaz de verificar experimentalmente esta atração. Somente quando grandes massas como a do Sol e os planetas interagem, a força de atração gravitacional torna-se apreciável. Verificação experimental da lei de gravitação universal. Cerca de 100 anos após Newton ter apresentado seus trabalhos, foi possível verificar experimentalmente que a gravitação é realmente um fenômeno universal. O físico inglês Henry Cavendish, que foi o primeiro a provar experimentalmente o que o Newton tinha
postulado teoricamente. Então, Cavendish, usando uma balança de torção, realizou a seguinte experiência. Equilibrou cuidadosamente duas pequenas esferas de massa M1 e M2 em uma barra horizontal, aproximando destas massas duas esferas maiores M1 e M2. Então, tem as esferas menores M1, M2 e as esferas maiores M1, M2. Cavendish verificou que a barra girava, provocando uma torção no fio que a sustentava. Este fato mostrou que existe realmente uma força de atração entre M1 e M1 e entre M2 e M2, como Newton havia previsto. Através da balança de torção, Cavendish conseguiu medir a força de atração entre duas esferas, e daí foi possível determinar o valor da constante de gravitação universal. No Sistema Internacional de Unidades, o valor de G é 6,7 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, para o PISM e o Enem, vocês vão usar essa expressão aqui. Essa constante de gravitação universal, G é igual a 6,7 vezes 10 menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Geralmente não é necessário decorar essa constante, né? Ela vem na prova, né? Seria desumano obrigar vocês a decorar esse valor aí. Observe que o valor de G é muito pequeno e é por isso que a atração gravitacional entre dois objetos comuns, conforme dissemos, é praticamente desprezível, só podendo ser destacada com experiências muito delicadas como a de Cavendish. Exemplo, medida da massa da Terra. Tendo obtido com sua balança de torção o valor de G, Cavendish conseguiu determinar a massa da Terra, como descrevemos a seguir. Consideremos uma partícula de massa m próxima à superfície da Terra, com massa mzão. Mzão é a massa da Terra, R é o raio da Terra e mzinho é a massa de prova, né? O objeto de prova que vamos usar para medir a massa da Terra. A partícula m será atraída pela Terra com uma força F, que é o peso da partícula. Newton havia demonstrado, usando o cálculo integral inventado por ele, que na atração gravitacional entre dois corpos esféricos, tudo se passa como se a massa dos corpos estivesse concentrada em seus centros. Assim, podemos imaginar a massa m concentrada no centro da Terra e a força F estará apontando para este centro, como a distância de m ao centro da Terra é o raio da Terra. Podemos então descrever pela lei da gravitação universal que F igual a G mzão mzinho dividido por r ao quadrado. Mas como F representa o peso da partícula de massa m, temos pela segunda lei de Newton que F igual a mg. Isso, né? Então, fazendo aí as manipulações matemáticas, nós descobrimos aí que m é igual a g ao quadrado dividido por g. Então, assim que nós calculamos a massa da Terra. Mzão é igual a gzinho vezes rzão ao quadrado dividido por gzão, né? Aí nós usamos os valores destas constantes e conseguimos aí achar que a massa da Terra é esse valor aqui, 5,97 vezes 10 a 24 quilos. Assim, conhecendo os valores de Gzinho, Rzão e Gzão, conseguiríamos determinar a massa da Terra. Na época de Newton, os valores de G e R eram conhecidos com precisão razoável, mas Newton não sabia com exatidão o valor de G.
Como Cavendish conseguiu medir G, foi possível calcular a massa da Terra e, por isso, dizer que Cavendish foi quem, pela primeira vez, pesou a Terra. Substituindo da expressão anterior os valores, né, de GR e Gzão, obtemos a massa aí de 5,97, aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos. É a massa da Terra. Então, pessoal, essa foi a segunda aula sobre gravitação universal. Tentem fazer os exercícios e, caso tenham dúvidas, perguntem a mim ou ao monitor. Tchau!